Bom dia, turma. Vamos aqui dando início a mais uma aula de física, tá? Vamos dar continuidade ao capítulo que a gente iniciou algumas semanas atrás. Questão de onda e sons, tá bom? A gente entendeu o que é onda, o que é o comprimento de onda, a velocidade de uma onda, o que é amplitude, o que é crista, o que é vale. A gente agora vai entrar na questão de ondas sonoras, entender o que é uma onda sonora, seu comprimento e as suas características. Então vamos aqui. Primeiro, o que são as ondas sonoras, né? É o resultado da vibração de corpos materiais, certo? Quando corpos materiais como um alto-falante, a nossa própria voz, então quando acontece essa vibração, né, no caso do nosso corpo, são as pregas vocais que fazem esse som, essas ondas sonoras, né? Quando acontece essa vibração, ela se propaga no meio, nesse caso aqui no meio pelo ar, certo? Então quanto mais alto, mais longe ela se propaga, quanto mais baixo, mais perto essa onda chega. Então, ondas sonoras nada mais é do que a vibração de corpos materiais. Se a gente estiver falando da voz, são nossos pregos vocais. Se a gente estiver falando de som, é o alto-falante vibrando, causando as ondas sonoras, tá bom? Então, nossas orelhas também são aparelhos acusticamente adaptados para receber essas vibrações. Então, as nossas pregas vocais fazem essa vibração, consequentemente fazem essas ondas sonoras. Já os nossos ouvidos são órgãos, né, capazes de captar e perceber essas vibrações e entendermos essas vibrações. Bom, como a gente falou, onda sonora se enquadra em aquelas ondas mecânicas, tá? Ela tem natureza mecânica, ou seja, necessita de um meio material para se propagar. Para quem não lembra da última aula, ondas mecânicas elas precisam de um meio para se propagar. Então, ondas sonoras são ondas mecânicas. São do tipo longitudinal, né? A direção da partícula coincide com a direção da propagação. Direção da partícula coincide com a direção de propagação. Para quem não lembra da última aula, tá? Então, onda sonora é longitudinal e ela de classificação tridimensional, que se propaga no espaço. Bom? Então, essas são as primeiras características de ondas sonoras. Vamos seguir na nossa aula. Como eu falei para vocês, as nossas orelhas são capazes de perceber as vibrações e entender. Porém, ela é limitada. Ela só capta vibrações entre 20 Hz até 20.000 Hz. Então, a orelha humana, consegue captar essas frequências sonoras. Abaixo disso e acima, nosso ouvido não é capaz de captar. Assim como dizem, né, que tem uma comunicação entre os morcegos e certas frequências a gente não consegue escutar, assim como golfinhos, baleias, justamente porque o nosso ouvido é limitado. Ele só capta entre 20 e 20.000 Hz. Abaixo disso a gente chama de infrassom e acima de 20.000 a gente chama de ultrassom. Tá bom? Então aqui tem uma tabelinha classificando isso, né? Som audível está aqui entre 20 e 20.000. Abaixo disso a gente chama de infrassom. Acima disso a gente chama de ultrassom. Tá bom? Altura. A altura, pessoal, está relacionado, né, como o nosso ouvido capta. Frequências mais altas, né, vamos ali 5.000, 10.000, 16.000 Hz, considerado frequências altas, ela tem um som agudo. Então, quando a gente está escutando algum tipo de som agudo, uma voz aguda, a frequência de vibração dessa voz ela é alta. Ela está ali entre 5.000, 10.000, 11.000 Hz. Já frequências mais baixas é classificada como som grave. Então, quando a gente está escutando uma música com aquela pancada, né, de grave, ali são frequências baixas, o que? 100 Hz, 80, 60 Hz. Tem um chamado subgrave, que ele vai para 20, 40, 30 Hz. Então, vocês têm que entender essa diferença. Frequências baixas, claro, dentro do som audível. Frequências baixas são aqueles som grave. Frequências altas são aqueles sons agudos, tá? E aí a voz humana também, ela dá essa passeada nessas frequências, porque a gente tem vozes mais graves, vozes mais agudas, e isso vai se classificar aqui, como vocês podem ver nessa figura. Ó. Tudo vai depender das pregas vocais que temos. Na criança, as pregas vocais são menores, então tem o que? Um som mais agudo.
Nas mulheres são ali medianos, né? Nem tão agudo, nem tão grave. Já certos homens têm as pregas vocais que produzem som mais graves. Então aqui vocês podem ver relacionado ao tamanho das pregas vocais com a relação das frequências, né? Quanto mais novo ali, mais agudo, a mulher está ali entre o meio, né? Nem agudo nem grave. O homem já está naquela voz mais grave por conta dessa diferença das pregas vocais que existem de um para o outro. Tá bom? Questão da intensidade, importantíssimo, pessoal. Vamos aqui. Intensidade e timbre. Qualidade que permite estabelecer a amplitude de uma onda sonora. Isso quer dizer o quê? O volume. Então, intensidade está ligada ali com o volume, certo? Então, a gente pode ter duas ondas sonoras com a mesma frequência, porém, se eu mudar a amplitude, eu estou mudando o som. Então, veja que aqui, ó, elas estão na mesma frequência, porém, uma está maior do que a outra. Essa onda maior está com um som mais forte, um volume maior. Essa outra é a mesma frequência, porém com um som mais fraco, menor amplitude. Exemplo, está escutando uma música, está lá a frequência, né, da música, você aumenta o som, ela vai esticar essa onda. Tá um som mais forte, mais alto. Aí você diminui o som, essa onda vai diminuir, como está aqui na figura. Então a intensidade está ligada com o volume. Quanto maior a amplitude, mais forte o som. Quanto menor a amplitude, mais fraco o som. O que seria o timbre? O timbre, pessoal, é justamente para você diferenciar dois sons na mesma altura e mesma intensidade. Então vamos lá, eu tenho dois sons, está aqui a mesma intensidade, né, a mesma amplitude. Para mim diferenciar um do outro, o que vai diferenciar é o timbre. Aí por isso que existem diversos instrumentos musicais, porque um timbre é diferente do outro. Eles podem ter a mesma frequência, a mesma amplitude, porém timbres diferentes, certo? E isso é que faz diferenciar o chamado timbre, certo? Então essa é uma propriedade sonora. Podemos distinguir, por exemplo, vozes. A minha voz tem um timbre diferente da sua voz. A gente pode ter a mesma frequência, a mesma intensidade, porém o timbre é que vai fazer diferenciar esses sons um do outro, tá bom? Então o que eu tinha para passar para vocês sobre ondas sonoras era isso, um conteúdo mais teórico, mas extremamente importante, tá bom? Vai ter uma atividade, qualquer dúvida estamos à disposição, e nas próximas aulas a gente dá continuidade a esse capítulo. Então ficamos por aqui, até a próxima aula.